Após 12 horas de intenso reencontro, o CEO descobre um amor transformador. Ela é sua eternidade. Lucas caminhava pela viela estreita do seu antigo bairro na periferia do Rio de Janeiro, seu coração pulsando com a intensidade de memórias há muito esquecidas. As paredes grafitadas contavam histórias de uma infância vivida entre risos e lutas. A imagem da sua avó, sempre firme e cheia de amor, iluminava suas lembranças. Trabalhe duro, meu filho, e nunca esqueça de onde você veio. Agora, como CEO de uma startup de tecnologia de sucesso, ele sentia o peso dos anos de batalha e o sabor amargo do reconhecimento. Mas ao estar de volta, a familiaridade do lugar o envolvia como um abraço caloroso e acolhedor. Ao virar uma esquina, seus olhos se encontraram com Clara, a paixão de sua infância, agora uma educadora fervorosa, lutando contra as injustiças sociais que a cercavam. O reencontro foi eletrizante. O brilho nos olhos dela fez Lucas sentir como se tivesse voltado no tempo. Ele lembrava-se das tardes debaixo do pé de manga, trocando sonhos e promessas. Mas ao mesmo tempo, o dilema o puxava de volta. Sua empresa clamava por sua atenção, e os números pareciam mais altos que os sorrisos das crianças que Clara lutava para educar. Ele queria reviver o projeto de revitalização do centro comunitário, mas como fazer isso sem arriscar o futuro que havia construído? Você não sabe o quanto é difícil aqui, Lucas. Clara disse, sua voz entrecortada pela emoção. Cada dia é uma luta. Precisamos de você, de apoio real, não apenas promessas. A força dela o tocou profundamente. Nas entrelinhas da conversa, ele sentiu o abismo que se formava entre seus dois mundos. Enquanto Clara se dedicava a transformar vidas, Lucas se sentia afastado, como se estivesse assistindo a um filme que não podia mudar. Agora, a pressão de sua empresa aumentava, à medida que investidores apareciam, sonhando em transformar o espaço ancestral da comunidade em um grande projeto imobiliário. Aquilo o deixava angustiado. Como salvar algo que sempre esteve em seu coração? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clima esquentou quando a reunião comunitária começou. Todos esperavam por Lucas, a esperança deles tão palpável no ar, mas o que ele traria? Ele sabia que não poderia apenas assistir. Quando chegou a sua vez de falar, a sala silenciou. O coração batia descompassado, as palavras quase não saíam. Estamos em um ponto crucial, ele começou, a voz tremula, mas firme. Existem vidas, sonhos e a dignidade de todos nós em jogo aqui. Os olhos de Clara fixaram-se nele, e uma centelha de esperança acendeu na sala. Mas, no fundo, Lucas sabia que precisava de mais do que só coragem. Ele precisava decidir por qual caminho queria seguir. O telefone toca, sua mente vagava entre seu futuro como CEO e seu amor por uma comunidade que precisava dele. O que ele realmente valorizava? O sucesso ou a conexão? A pergunta ressoava em sua mente, e ele sentia que o destino de todos estava interligado com a decisão que ainda estava por vir. E, assim, o tempo parecia se arrastar, com um futuro incerto à sua frente. O silêncio na sala se aprofundou, e Lucas sentiu o olhar de todos sobre ele, como um peso nos ombros. Clara, de braços cruzados, estava à espera de sua resposta. Era um momento determinante não apenas para ele, mas para toda a comunidade que olhava com esperança cerceada pelos desafios diários. Ele respirou fundo, as memórias de sua infância ali, entre risos e brincadeiras, voltaram como uma onda. O que o trouxe até onde estava? O sucesso ou a essência do que realmente importa? As palavras de sua avó ecoavam, e ele percebeu que esse era um caminho crucial. As crianças, os sonhos, a luta de Clara, tudo isso estava interligado em sua alma. Começou, a voz um pouco mais forte agora, sei que não sou perfeito e que muitos esperam mais de mim. A sala estava tensa, cada um segurando a respiração,
quase como se o tempo estivesse paralisado, focado apenas nas palavras que viriam a seguir. Mas vou fazer o que eu puder. Vou apoiar a revitalização do centro comunitário. Um murmúrio de surpresa e alegria percorreu o espaço. Clara regalou os olhos, uma mistura de esperança e gratidão fazendo seu coração palpitar. Essa decisão significava que Lucas estava se permitindo voltar a ser parte do lugar que um dia significou tudo para ele. Mas no fundo, a escolha não era fácil. Ele sabia que isso poderia desestabilizar sua empresa, que também precisava de sua atenção e liderança. Lucas, você realmente significa isso? Clara se aproximou, a voz suave como uma brisa, mas cheia de expectativa. Sim, eu prometo. Quero encontrar a melhor forma de ajudar vocês. Mas enquanto as palavras escapavam de seus lábios, Lucas sentiu um frio na barriga. Estaria ele mesmo pronto para mesclar esses dois mundos tão distantes? Porque a verdade não se limitava a boas intenções. Ele teria que batalhar tanto na empresa quanto na comunidade. E a pressão pesava como uma tempestade prestes a estourar. Ao término da reunião, os olhares de gratidão se tornaram abraços calorosos. Ele sentiu no coração que aquele poderia ser um recomeço. Mas a alegria não se estendeu por muito tempo. Buzinas de carros, gritos de vendedores, a vida seguia intensa e caótica ao redor. Alguém precisa saber do seu plano, e logo. Lucas! Uma mensagem do seu assistente interrompe suas divagações. Precisamos discutir os últimos detalhes do projeto imobiliário. A voz da sua equipe era firme, mas há um eco mais fragoroso à frente. O que ele faria a respeito? Ao sair do centro comunitário, Lucas olhou para o horizonte. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, um espetáculo que sempre o fascinou. Então, a dúvida veio à tona. E se os investidores pressionassem? E se a escolha pela comunidade significasse abrir mão do que havia conquistado? No fundo, ele não queria se arrepender. O desejo por mudança ardia dentro dele, a urgência de escolher um lado. Agora, mais do que nunca, a linha entre amor e obrigação estava se desfazendo. E foi quando decidiu que não lutaria sozinho. Lucas pegou o celular e mandou uma mensagem para Clara. Vamos conversar mais sobre o projeto. Há muito que fazer. Com isso, ele sabia que o caminho seria difícil. Mas, ao olhar para trás, o peso da responsabilidade parecia mais leve. Ele finalmente estava no caminho que o levaria a uma escolha que poderia mudar não só sua vida, mas de toda a comunidade. O que ele não esperava era a resposta imediata de Clara, que chegaria antes mesmo de ele pisar forte na rua. Uma ligação que o deixaria em choque. Lucas havia dado apenas alguns passos em direção ao carro quando o celular vibrou em seu bolso. Era Clara, e ele hesitou ao ver o nome dela aparecer na tela. A expectativa pulsava. Ele atendeu, o coração acelerado. Lucas? É a Clara. Precisamos nos encontrar logo. É sobre o projeto. E a voz dela tremia, misturada com um sentimento que ele mal conseguia identificar. Sim, estou a caminho. Onde você quer se encontrar? Na praça, na frente do centro. Eu achei algo que você precisa ver. É importante. Ela falou rápido, quase ansiosa. A urgência na voz dela fez com que ele ficasse inquieto. O sol já estava se escondendo atrás dos prédios, e a brisa da noite começava a fazer o ar ficar mais fresco. Lucas apressou o passo, sua mente turbilhonando de perguntas. O que Clara podia ter encontrado para causar tanta apressada expectativa? Quando chegou à praça, viu Clara encostada em um dos bancos, esperando. Ela tinha os cabelos soltos, balançando ao vento, e seu olhar estava profundamente concentrado. Algo ali estava mudando. A tensão que antes o apertava agora se misturava a uma expectativa gostosa. O que aconteceu? Ele perguntou, puxando uma cadeira ao lado dela. Clara respirou fundo, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Lembra daquela antiga carta que nossas mães trocaram quando éramos crianças? Recebi uma foto dela. Fui atrás de um arquivo do centro comunitário e ela hesitou, as palavras sendo cuidadosamente escolhidas. Essas cartas falavam de planos para o futuro, sonhos. Lucas se lembrou. Na infância, sempre vi as mães trocarem bilhetes cheios de promessas e risadas,
mas nunca soube do que se tratava de verdade. E o que isso tem a ver com a revitalização? Os planos que elas tinham vão além de apenas um centro comunitário, Lucas. Eram sobre uma comunidade unida, onde os sonhos de todos se entrelaçam e eu pensei nós podemos fazer isso acontecer. Os olhos dela brilhavam, uma luz que incendiava sua paixão por mudança. Lucas sentiu um nó se formar no estômago. A ideia era inspiradora, mas o peso das responsabilidades ainda o seguia. Isso pode significar muito trabalho e não sei se, com tudo o que está acontecendo, eu consigo juntar tudo. Ele se entregou à insegurança, buscando o conforto do real. Clara, porém, não se deixou abalar. Com um gesto firme, ela pegou a mão dele, e o toque enviou uma onda de calor por seu corpo. Lucas, você também não está sozinho nessa. Vamos nos apoiar, unir forças. E mais, perguntei para algumas pessoas da comunidade se estariam dispostas a contribuir. O calor do olhar dela o envolveu, e por um instante, o medo deu lugar à esperança. Os sons do movimento ao redor pareciam dissolver, e eles estavam em um espaço só deles. Ele pode ouvir o leve palpitar de seus corações. A possibilidade de algo maior começava a tomar forma em sua mente. Eu quero acreditar nisso, Clara. Mas e os investidores? Sua voz ainda carregava um cisco de dúvida. Podemos enviar uma proposta que mostre o impacto social do projeto. Clara respondeu, como se estivesse visualizando as peças se encaixando em um quebra-cabeça. O que você acha de mandarmos um e-mail informando que queremos discutir uma nova abordagem? Lucas pensou em exatamente isso. As pessoas ao seu redor não eram apenas números, mas histórias esperando para ser contadas. Ele balançou a cabeça, sentindo a energia começar a pulsar dentro dele. Você está certa, Clara. Vamos fazer isso. A determinação crescia, como um fogo que ele pensou ter se apagado. E nesse momento, tudo pareceu em perfeita sintonia. O futuro não estava mais obscuro, havia uma trilha de luz que se abria à sua frente. Mas no fundo, uma pergunta pairava sobre eles. Conseguirão lidar com as consequências de seus sonhos e desejos? E o que Lucas descobriria sobre si mesmo e sobre Clara nessa luta? A noite ainda tinha muito a revelar. A noite estava silenciosa, mas a cabeça de Lucas estava em um turbilhão. O brilho dos postes da praça refletia na água da fonte, e ele sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse fazendo uma pausa para ouvir o que estava prestes a acontecer. Clara ainda segurava sua mão, e, por um momento, tudo parecia mais leve. Então vamos elaborar essa proposta juntos? Ela sugeriu, os olhos cheios de uma determinação que contagiante. Sim, precisamos fazer isso o mais rápido possível. Lucas respondeu, a mudança em sua voz era palpável. Algo dentro dele se acendia, como se cada ideia nova trouxesse uma centelha de esperança. Mas eu também tenho uma ideia. Clara olhou para ele com expectativa. E se fizéssemos uma reunião com as pessoas que você já conversou? Assim, podemos discutir nossos planos e envolver mais a comunidade. A animação de Clara era contagiante, e logo, a insegurança que o acompanhava se desfez como neblina ao amanhecer. Eles passaram a desenvolver um esboço do que seria a proposta, rindo e trocando ideias. O foco na missão parecia criar uma atmosfera de cumplicidade, e Lucas percebeu que estava se entregando, não apenas ao projeto, mas a algo ainda mais profundo e transformador que crescia entre eles. Enquanto o tempo passava, suas mãos continuavam se entrelaçando, e Lucas não conseguia conter um sorriso ao observar Clara. Ela era tão apaixonada, tão cheia de vida. Algo pulsava entre eles, como se não fosse apenas sobre o projeto, mas sobre um laço que estava se formando. Ele resolveu quebrar o silêncio. Clara, você já parou para pensar sobre o que estamos realmente fazendo aqui? Sua pergunta foi um convite à reflexão. Ela sorriu, um sorriso que atravessou a escuridão da noite como um raio de sol. Eu sei exatamente o que quero. Quero um lugar onde todos se sintam acolhidos. Um espaço onde possamos crescer juntos, realizar sonhos, trazer esperança. E você, Lucas? O que isso significa para você? A sinceridade dela o fez hesitar. Era mais do que um projeto, era criar uma nova realidade. Um lar. E dentro dessa nova realidade, ele sentia que havia espaço para algo mais, um afeto que ele ainda não compreendia completamente.
Para mim, é uma chance de conectar pessoas. Ver a comunidade prosperar e, quem sabe, até mesmo entender que eu também posso fazer parte disso. Os olhares deles se cruzaram. Havia uma emoção emergindo das trocas de palavras, uma intimidade que ele não havia previstos. Clara se aproximou um pouco mais, e a palpitação de seus corações se misturava à excitação do momento. Então, a luz do celular de Lucas piscou, quebrando a magia daquele instante. Ele se afastou um pouco, pegando o aparelho no bolso. Era um alerta de 1 e-mail. Ao abrir, mandioca, como um peso no estômago, ao ver o assunto, atualização do projeto. Ele leu rapidamente e ficou gelado. Clara, sua voz falhou, a gravidade do conteúdo transparecendo em sua expressão. Parece que podemos estar enfrentando problemas com os investidores. E eles não estão tão dispostos a apoiar a proposta se não trouxermos resultados imediatos. O ar pareceu desaparecer por um momento. A tensão foi palpável, e Clara franziu a testa, refletindo a seriedade da situação. Mas não podemos desistir tão fácil. Lucas sentiu a pressão na sua cabeça, o dilema batendo à porta. O que fazer agora? Ir em frente ou recuar? O futuro do projeto e as promessas que uma vez pareceram brilhantes começavam a ameaçar se desvanecer. Eu não sei, Clara. A insegurança se instalou novamente. Mas havia uma voz dentro dele que o desafiava. E se essa fosse a oportunidade de transformar todos os seus medos em combustível para lutar? A noite repercutia em sua mente. A pergunta estava no ar, e agora ele sabia que tinha uma decisão a tomar. O que vai ser, Lucas? Será que você realmente vai se deixar vencer? Ou vai lutar por aquilo em que acredita? Os olhos dela o desafiavam. Com um suspiro profundo, ele se virou e olhou para a praça iluminada, onde tantos já haviam sonhado. Uma coisa parecia clara: a luta estava apenas começando, e a verdadeira transformação estava ao seu alcance. Mas o que ele estava disposto a arriscar por isso? E o que mais ele poderia descobrir sobre seu coração na jornada que estava prestes a iniciar? O peso da dúvida ainda pairava no ar. Lucas olhou para as estrelas que brilhavam lá em cima, como se buscasse uma resposta. Clara ao seu lado parecia uma fortaleza, cheia de energia e convicção. Vamos conversar com as pessoas, disse ela, firme. Se vamos lutar, faremos isso juntos. A comunidade precisa saber do que estamos enfrentando. Elas precisam acreditar em nós. Lucas hesitou, seu coração batia forte. A ideia de abrir suas incertezas para os outros o deixava nervoso. Mas a determinação de Clara tinha um poder que ele não conseguia ignorar. E se ela estiver certa? Pensou. E se a verdadeira força estivesse na união? Tudo bem, vamos fazer isso, concordou ele, sentindo a adrenalina começar a fluir. Clara sorriu, e esse sorriso parecia dissipar todo o peso que carregava. Juntos, sem mais delongas, começaram a traçar um plano. Ela pegou uma caneta e um pedaço de papel do bolso. As ideias começaram a fluir entre eles, como um rio que corta a terra com força. Discutiram sobre o local da reunião, a abordagem, as sugestões que poderiam apresentar. A cada palavra que trocavam, eles se sentiam mais conectados e certos de sua missão. Com o olhar fixo em Clara, Lucas notou algo novo. Não era apenas a força dela, mas a forma como aqueles pequenos momentos juntos se transformavam em algo mágico. Ele se lembrou de como hesitar em se abrir para ela no início. No entanto, agora a visão do futuro parecia mais clara. Uma sensação de pertencimento começava a brotar em seu peito. Já era madrugada quando decidiram ir para casa. O ar estava mais fresco, e uma leve brisa acariciava seus rostos. Ao se afastarem da praça, Clara deu um passo à frente e olhou para Lucas. Me promete uma coisa? Ela disse, um brilho nos olhos. Ele assentiu, curioso e nervoso. Promete que quando a reunião acontecer, você vai falar do que está sentindo de verdade? Não só sobre o projeto, mas sobre você. O que deseja? O que teme? A dúvida voltou, como uma sombra que quase perderá de vista. Ele sabia que abrir seu coração poderia significar vulnerabilidade. Contudo, a força no olhar de Clara o encorajou. Prometo, ele respondeu, as palavras saindo lentamente,
mas carregadas de sinceridade. Clara sorriu de novo, e logo a conversa fluiu para lembranças de infância, risadas e sonhos perdidos. Aquela troca de histórias os unia ainda mais. O momento se tornava um espaço seguro onde eles podiam ser quem realmente eram, sem máscaras e sem pretensões. Quando chegaram em casa, Lucas não conseguia tirar Clara da sua mente. As horas que passaram juntos tinham deixado uma impressão indelével. No entanto, a ansiedade pesava seu coração. Ele sabia que a próxima reunião seria um divisor de águas, não só para o projeto, mas para eles também. No momento em que se despediu de Clara com um abraço, uma onda de sentimentos tomou conta dele. O calor do corpo dela contra o seu parecia prometer algo profundo. Ele respirou fundo, sentindo a suavidade daquele instante. Nos encontramos amanhã, então? Clara perguntou, com um olhar cheio de expectativa. Com certeza, ele respondeu, sorrindo. Enquanto ela se afastava, Lucas sentiu a necessidade de ser mais do que um participante nesse projeto, mais do que um amigo. Ele queria ser parte da transformação que Clara sonhava. Um novo ciclo havia começado, mas ele ainda se perguntava quão longe ele estava disposto a ir, e, ao fechar a porta, ele olhou para o céu mais uma vez. As estrelas brilharam intensamente, como se estivesse tudo interligado, como se o universo conspirasse a favor da verdade. Mas o que realmente o esperava no dia seguinte? Ele sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Faltavam apenas algumas horas para a reunião. E as decisões que tomariam poderiam moldar não apenas o futuro do projeto, mas também o destino de seus corações. Assim, a pergunta ecoou em sua mente: até onde eles iriam por amor e esperança? O dia amanheceu ensolarado, como se o próprio céu tivesse decidido dar uma força a Lucas e Clara. As cores vibrantes do dia refletiam em seus rostos, enquanto cada um se preparava para a reunião que poderia mudar tudo. Lucas acordou antes do despertador. A ansiedade pulsava dentro dele, o coração batendo acelerado, como se estivesse prestes a entrar em um grande desafio. Tomou um banho rápido, tentando acalmar a mente, mas suas lembranças da noite anterior se repetiam em um looping incessante. A maneira como Clara olhou, a confiança que ela emanava, tudo parecia mágico. Ele se vestiu de forma simples, mas com um toque de cuidado, como se quisesse impressioná-la. Não era apenas sobre a reunião, era sobre o que estava se formando entre eles. Clara chegou alguns minutos antes do horário marcado. Sua energia era contagiante. Ela sorriu para Lucas como se já soubesse que ele precisava daquela luz. Ao entrarem no salão da comunidade, o clima era de expectativa. Diversas pessoas já se reuniam, conversando animadamente, mas uma tensão pairava no ar. O que eles iriam fazer? Como seriam recebidos? O coração de Lucas disparava. Ele observou as expressões dos amigos e vizinhos, muitas vezes sombrias, outras de esperança. Será que eles vão acreditar em nós? Pensou. Clara, percebendo sua inquietação, segurou sua mão discretamente. Estamos juntos nessa, ela sussurrou, como um mantra, e aquilo trouxe um alívio momentâneo. Quando chegou o momento de falar, Lucas respirou fundo. O silêncio no salão era quase palpável. Clara olhou com um misto de incentivo e confiança, e ele se tornou incapaz de desviar os olhos dela. O simples gesto já bastava para dar-lhe forças. Ele começou a expor a situação. Com as palavras fluindo, ele compartilhou não apenas os detalhes do projeto, mas também os medos que o acompanhavam. A vulnerabilidade sentia-se no ar e trouxe um novo peso à sala. Ele viu rostos familiares de colegas de infância, pessoas que já havia visto tantas vezes, agora atentos, prestando atenção em cada palavra. Quando a energia da apresentação começou a se intensificar, Lucas finalmente olhou para Clara novamente. Um sorriso iluminante aparecia em seu rosto, e aquilo o fez querer falar mais, expor o que sentia, ir além do projeto. Este trabalho, ele dizia, com a voz emocionada, é mais do que um plano. É sobre nós, sobre a nossa luta, e sobre como podemos ser mais fortes juntos. É sobre a comunidade, sobre todos vocês. Enquanto falava, ele percebeu que aqueles rostos que anteriormente transmitiam indiferença, agora começavam a se iluminar. A conexão estava sendo criada.
Ele falou sobre esperança, sobre amor pela comunidade que cercava e pela possibilidade de um futuro onde todos poderiam prosperar. Cada palavra que saía de seus lábios parecia uma ode à união. Depois da apresentação, as perguntas começaram. A sala estava viva, repleta de energia. Os murmúrios de apoio e as considerações construtivas mostravam que estavam prontos para lutar ao lado deles. A tensão que antes dominava o ambiente logo se derreteu em aplausos e incentivos. Lucas sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos. A comunidade estava disposta a abraçar a causa. Ao olhar para Clara, percebeu que a luta deles estava apenas começando, mas que juntos poderiam enfrentar o que viesse pela frente. Por fim, Clara tomou a palavra. Seu jeito conhecido de falar atraiu todos os olhares. Ela começou a compartilhar suas visões e estratégias. Mas quando seus olhos encontraram os de Lucas, um momento de silêncio e entendimento mútuo surgiu. Nós conseguimos! Ela afirmou, com um brilho desafiador. Mas nem tudo tinha terminado. Duas figuras adentraram a sala, interrompendo a empolgação. Era o do conselho da cidade. Lucas sentiu a adrenalina disparar mais uma vez. O que eles queriam? O que poderia acontecer agora? E a determinação dentro de Clara, aquela que o impulsionava, poderia ser suficiente para enfrentar o que viria a seguir? O futuro, agora, parecia mais incerto do que nunca. A tensão no ar era palpável, quase como se o espaço estivesse se comprimindo à medida que as figuras do conselho da cidade se aproximavam. Lucas trocou um olhar nervoso com Clara, que não parecia intimidada. A força dentro dela era como um farol em meio à escuridão. Boa tarde a todos, um dos membros do conselho começou, sua voz firme, mas com um tom insincero. Sabemos que estão apresentando um projeto importante. Contudo, viemos aqui para informar algumas preocupações. A sala silenciou. O clima de entusiasmo que antes reinava parecia aos poucos se esvair, como uma bolha prestes a estourar. Lucas sentiu o estômago embrulhar. Ele precisava de Clara ao seu lado, e a necessidade de sua presença se intensificava. A intenção de vocês é admirável, mas, a mulher que falava hesitou por um momento, analisando a sala. Mas há questões de viabilidade e regulamentação que não podemos ignorar. Lucas queria gritar, mas se conteve. Lembrou-se das palavras que haviam compartilhado. Juntos eram uma força. Ele olhou para Clara, que respirou fundo e caminhou até a frente mais uma vez. Entendemos suas preocupações, ela disse com firmeza, a voz ressoando entre os murmúrios da plateia. Mas não estamos apenas falando sobre números. Este projeto é a esperança de todos nós. É sobre transformar este lugar em um lar para todos. As palavras de Clara reverberaram e começaram a fazer efeito. Pessoas da comunidade, que antes eram apenas espectadores, estavam agora se agitando, apoiando-a com aplausos contidos. Lucas sentiu uma onda de orgulho e solidariedade. A paixão dela era contagiante. Mas os membros do conselho estavam inabaláveis. O homem ao lado da mulher se pronunciou. O que vocês estão propondo pode trazer riscos, e a cidade não pode se dar ao luxo de comprometer a segurança de seus cidadãos. Não aprovaríamos isso sem garantias concretas. A frustração cresceu em Lucas como uma tempestade prestes a se desdobrar. Ele sentia que tudo o que construíram estava ameaçado, mas também uma centelha de determinação brotava dentro dele. Com uma voz mais alta do que esperava, ele se levantou. Se nos derem a chance de apresentar um plano detalhado e responder às suas perguntas, faremos isso! Exclamou, suas palavras quase ecoando. Estamos aqui para lutar por nossa comunidade, e não desistiremos tão fácil. As palavras soaram em conjunto com a emoção que sentia. Mas, mesmo assim, a incerteza ainda pairava. Clara se juntou a ele, e juntos estavam radiantes. Mais uma vez, aqueles olhares se encontraram, e ali, naquele instante, o mundo exterior parecia desaparecer. Mas o que os membros do conselho responderiam? O que estava em jogo era mais do que apenas um projeto, era a chance de realizarem seus sonhos e a união da comunidade. Lucas sabia que essa batalha ia além deles. Vamos dar a vocês uma oportunidade, a mulher do conselho respondeu, a voz ainda cautelosa. Mas queremos um prazo de 48 horas para receber atualizações. Se não houver progresso,
consideraremos o assunto encerrado. A sensação de alívio se misturou ao medo em Lucas. A luta não estava vencida, mas havia um espaço para a esperança. Clara estava ao seu lado, e juntos poderiam arquitetar um caminho que os levasse à vitória. Enquanto a reunião terminava, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A pressão aumentava, e o relógio já estava contando. O que fariam nas próximas horas? As ideias se amontoavam em sua mente, mas uma dúvida permanecia, e se não tivessem o apoio necessário, a sala esvaziou e somente eles ficaram ali, com a responsabilidade que pesava nos ombros. Clara se virou para Lucas, seu olhar firme e decidido. Temos que correr contra o tempo. Não podemos deixar essa oportunidade escapar. Juntos, vamos fazer isso. Ele sorriu, mas as preocupações ainda dançavam em sua mente. A verdade pulsava, a união deles deveria transcender a pressão do momento. O que fazer quando todo o futuro estava em jogo? A resposta se aproximava, e a emoção de sua luta apenas começava a se desdobrar. A adrenalina ainda pulsava nas veias de Lucas enquanto ele e Clara deixavam a sala do conselho. O peso das palavras proferidas pelos membros fazia seu coração bater acelerado, mas a firmeza da decisão ao lado de Clara acendia uma chama de esperança. Precisamos de um plano, disse ele, já começando a esboçar o que fazer. Um plano que mostre a eles que somos capazes. Clara, sempre pragmática, acenou concordando. Podemos reunir algumas pessoas da comunidade. Vamos trabalhar juntos. Essa proposta é de todos nós, e cada um tem algo a oferecer. Enquanto caminhavam pelas ruas até o pequeno centro comunitário da cidade, Lucas sentiu o calor do sol em seu rosto e, momentaneamente, esqueceu a pressão do prazo. As flores que começavam a florescer nas árvores ao longo da calçada lembravam-lhe de que, mesmo após um inverno rigoroso, sempre havia renovação. E, assim como as estações, ele acreditava que a comunidade também poderia renascer. Chegando ao centro, logo visualizaram um grupo de moradores, muitos deles com expressões sérias, mas também com a determinação nos olhos. Olá a todos! Começou Lucas, sentindo a força coletiva que emanava do grupo. Tivemos uma reunião com o conselho. Eles estão preocupados, mas nos deram uma chance. Os rostos se iluminavam lentamente conforme ele explicava a situação. Alguns murmuravam, outros balançavam a cabeça em aprovação. A energia da sala começou a se transformar, como se um sopro de vida tivesse sido injetado na esperança de todos. Precisamos juntos elaborar um plano, continuou Clara, chamando a atenção de todos. Precisamos mostrar que esse projeto é viável e que ele é crucial não só para nós, mas para toda a cidade. As ideias começaram a fluir. Em meio a risos nervosos e discussões apaixonadas, Lucas conseguiu um vislumbre do que parecia ser um mosaico de união e força. Cada um dos presentes tinha experiências e habilidades únicas. Alguém se ofereceu para ajudar com os números, outro para desenvolver a comunicação visual do projeto. Era uma dança de cumplicidade e colaboração comunitária. A tarde avançou, e a sala estava tomada por um clima de trabalho e esperança. Lucas olhou para Clara e viu nela a mesma faísca que o fizera se apaixonar. A forma como ela conduzia as conversas, sua habilidade de engajar todos ali, era um testemunho de sua força e determinação. Mesmo em meio à pressa e à pressão, sentia-se grato por tê-la ao seu lado. Porém, enquanto as horas passavam e a intensa troca de ideias se expandia, Lucas começou a sentir uma sombra se aproximando. Eram as vésperas da entrega do plano ao conselho. Um pequeno grupo se mantinha cético entre eles, questionando a possibilidade de coleta de dados, a viabilidade do orçamento e ainda, a aceitação geral da comunidade. Isso deixava inquieto, uma dúvida que apertava seu peito. E se eles ainda não acreditarem em nós? E se todo o nosso esforço não for suficiente? Murmurou, quase sem perceber. Clara parou e olhou nos olhos dele, com uma seriedade que cortava a atmosfera. Lucas, nós estamos aqui pela nossa comunidade. Não podemos deixar o medo nos paralisar agora. Às vezes, é preciso arriscar. O risco é parte do que significa lutar por algo que amamos. Havia uma profundidade em suas palavras que ecoava em Lucas. A luta deles era mais significativa do que meras regras e regulamentos, era sobre crer no potencial de um futuro melhor, a construção de um lar verdadeiro, e,
Acima de tudo, sobre a força que encontravam um no outro ponto enquanto a noite caía. Eles terminaram a apresentação e se prepararam para o dia seguinte, cheios de esperança misturada com o receio do desconhecido. Os olhares se cruzaram novamente, silenciosamente, ambos entenderam o que estava em jogo. Era a última chance de transformar não só um projeto, mas a própria ideia de comunidade. E assim, com a energia da união pulsando em suas veias, a pergunta rondava na mente de Lucas: como poderiam garantir que, ao final de tudo, seu esforço seria reconhecido e respeitado? O amanhã traria a resposta, mas que resposta seria? O dia seguinte chegou com uma intensidade quase palpável. O sol ainda não tinha despontado por completo, mas Lucas já estava de pé, o coração acelerado e a mente em um turbilhão. Ele olhava pela janela, observando a cidade aos poucos despertar. Aquela manhã parecia promissora, mas as incertezas em seu peito eram montanhas, pesadas e imutáveis. Clara chegou mais cedo ao centro comunitário, seus olhos brilhando com a determinação de quem sabia que estava prestes a criar história. Lucas respirou fundo ao vê-la, lembrando-se do que havia motivado todos naquela sala na noite anterior. Era a força do coletivo que os movia, e ele precisava se lembrar disso. Ao longo da manhã, moradores começaram a chegar. Uma energia elétrica tomava conta do lugar. Todos estavam ali, participando ativamente, dispostos a dar o melhor de si. Entre risadas e cumprimentos, Clara ficou responsável por organizar os grupos de trabalho. Enquanto isso, Lucas se uniu a um grupo que discutia orçamento, as contas e as estratégias financeiras. Precisamos que isso faça sentido, dizia um dos colegas, apertando os lábios, como se pressiona-se as palavras para que todas soassem perfeitas. Lucas sentiu um frio na barriga. Ele tinha boas ideias, mas sempre achou que sua habilidade matemática não era a melhor. Contudo, decidiu que não poderia se deixar intimidar. Os olhos de Clara fitavam os dele, como se ela dissesse sem palavras que ele era capaz. Conforme a manhã avançava, os grupos foram se dispersando e as paredes do centro comunitário foram preenchidas com cartazes, gráficos e brainstorms. A criatividade fluía como um rio gigante, todos na sala se inspirando mutuamente. Porém, a angústia de Lucas não cedia. Cada vez que olhava para o relógio, sentia a urgência aumentar. Eles tinham apenas algumas horas até a apresentação final. Então, um murmurinho se espalhou pela sala. A presença de alguns membros mais céticos do conselho começava a se fazer notar. Eles observavam de perto, os olhares frios e críticos. Era como se um balde de água gelada tivesse caído sobre a energia vibrante da sala, e o clima de esperança começou a mudar. Clara, percebendo isso, se aproximou de Lucas. Precisamos mostrar a eles que estamos prontos. Eles não podem duvidar de nós. Vamos fazer um ensaio da apresentação. Lucas assentiu, o coração batendo mais forte. Os grupos foram reunidos, e a partir daí, o ensaio começou a tomar forma. A cada fala, a cada explicação, a confiança crescia, preenchendo os espaços que antes eram marcados pela incerteza. Mas no fundo, Lucas ainda lutava contra um dilema: e se tudo aquilo fosse em vão? E se apenas uma palavra, um olhar de desaprovação pudesse desmoronar todo o esforço deles? Ele olhou para Clara e, em sua fisionomia, encontrou a resposta. Eles estavam fazendo isso juntos, e a união fazia força. Finalmente, com apenas meia hora até a apresentação, todos se sentaram, nervosos e ansiosos, para discutir os últimos detalhes. Era hora de cada um mostrar seu papel e expor suas opiniões. As vozes se entrelaçavam, mas Lucas precisava se manter firme. Precisamos de um consenso. Vocês são a alma desse projeto! Exclamou. E assim, no calor da sala, suas palavras ganharam vida. Em meio ao turbilhão de vozes, uma ideia floresceu em seu coração. A verdadeira força estava no amor e na paixão que cada um tinha pela comunidade. Com o tempo contando, Lucas respirou fundo e levantou a mão, pedindo silêncio. Ele começou a falar, sentindo o nervosismo aos poucos se dissipar. Suas palavras eram claras, sua paixão evidente, em cada fragmento da apresentação, suas convicções tornavam-se palpáveis. Mas quando ele finalmente se calou, um silêncio pesado tomou conta da sala. Todos estavam tensos, a expectativa no ar era elétrica.
Lucas trocou olhares com Clara, a insegurança voltou a invadir seu peito. O que o conselho pensaria daquilo? E foi neste momento que uma voz familiar e inesperada se levantou do grupo cético. Era um dos membros do conselho, e o que ele diria a seguir mudaria tudo. A pergunta estava no ar: será que estavam prontos para o que viria? Um membro do conselho olhou de forma penetrante para Lucas e Clara. O silêncio na sala pesava, como se o universo aguardasse a resposta dele. E então, ele falou, a voz firme, mas com um toque de contemplação. O que vocês propõem é ousado, e isso nos faz refletir. Lucas sentiu o coração disparar, mas respirou fundo e esperou. Era agora ou nunca. No entanto, a comunidade precisa ver mais do que promessas. Precisamos de provas, dados, resultados tangíveis que mostrem o impacto real de sua proposta, continuou o conselheiro. A seriedade em seu olhar não diminuía. A tensão aumentou, e Lucas percebeu que tinha um desafio pela frente. Clara deu um passo à frente. Era a sua vez. Nós sabemos que isso é crucial, falou com determinação palpável. Mas conseguimos isso através do envolvimento direto da comunidade. Estamos dispostos a trabalhar juntos para coletar dados, analisar o impacto e garantir que esta iniciativa não seja apenas uma ideia, mas sim, uma mudança real na vida das pessoas. Lucas escutou as palavras dela, seu coração batendo em sincronia com a determinação que emanava. Havia algo poderoso naquele momento. A visão que eles tiveram juntos, os sonhos compartilhados, agora eram um elo forte. E, a cada palavra que Clara proferia, Lucas se sentia mais determinado a lutar por isso, a fazer parte daquela transformação. Conforme a conversa prosseguia, e as propostas começaram a surgir, as mãos de Lucas nem perceberam que, ao se entrelaçarem com as de Clara, criavam um símbolo de união e força. Ele não queria apenas fazer parte daquele projeto, queria mergulhar de cabeça naquele sonho do qual Clara falava com tanto entusiasmo. E com cada ideia apresentada, o espírito de colaboração começava a se instalar no ar. Depois de alguns minutos de discussões intensas e construtivas, um dos outros membros do conselho levantou a mão. O que vocês têm é inspirador, e essa ideia de tornar a comunidade parte ativa do processo pode ser o que precisamos para seguir em frente. Vamos dar um voto de confiança a vocês. Um murmúrio de alívio e alegria tomou conta da sala. O peso que carregavam começou a se dissipar, enquanto Lucas e Clara se entreolhavam, um brilho de esperança nas suas expressões. O conselheiro concluiu. Então, estabelecemos um novo prazo. Vocês terão um mês para trabalhar em conjunto com a comunidade e trazer um plano detalhado que inclua a viabilidade. Se conseguirem, aprovarão a revitalização do centro comunitário. Foi como se um raio de luz tivesse iluminado o ambiente. Os aplausos e gritos de alegria ecoaram pela sala, mas Lucas e Clara estavam concentrados um no outro. A conexão que haviam criado ali, a força que tinham como um time, parecia imbatível. Era a verdadeira transformação que ambos desejavam. Depois da reunião, enquanto as pessoas começavam a se dispersar, Clara se virou para Lucas, seus olhos brilhantes de emoção. Eu não consigo acreditar que conseguimos. Olha o que fizemos juntos. É só o começo, Clara. Temos muito trabalho pela frente, respondeu Lucas, um sorriso largo se formando em seu rosto. Sim, mas agora sei o que realmente importa, a força que encontramos um no outro e na comunidade, ela afirmou, apertando sua mão. Naquele momento, Lucas percebeu que não era apenas um projeto ou um sonho, era sobre pertencimento, sobre amar e ser amado. Sobre levar as pessoas a se unirem com um propósito. O dia terminou com a certeza de que todos ali eram parte de algo muito maior. Eles estavam prontos para desenhar um futuro em que a comunidade, finalmente, poderia ser ouvida e fortalecida. E assim, sob o céu estrelado na cidade que tanto amavam, Lucas e Clara se encontraram de mãos dadas. A conexão que havia sido reacendida não era só entre eles, mas entre cada pessoa daquela comunidade. Eles tinham uma luta pela frente, mas a luz que acenderam em seus corações os guiaria através de todo o caminho, lembrando-os de que juntos eram mais fortes. Agora, mais do que nunca, eles sabiam que juntos poderiam mudar tudo. E, enquanto caminhavam lado a lado, Lucas entendeu, cada escolha na vida pode moldar não só destinos, mas corações. Portanto,
A verdadeira transformação começa quando apaixonamo-nos por aquilo que acreditamos. E assim, tudo começava a se conectar, e seu futuro se tornava seu lar. E você? Está pronto para se inspirar e transformar sua vida como Lucas e Clara? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.